Agora vamos lá, principais itens da 10 sobre manutenção de instalação. Então, começamos aqui. Onde está a manutenção na 5410? Está na parte 8. O que ela começa dizendo? Quando eu falo em manutenção, a primeira coisa que vem à cabeça é de quanto em quanto tempo eu faço manutenção, ou seja, qual é a periodicidade. A 5410 sai pela tangente, ela diz que a manutenção deve ser adequada a cada tipo de instalação, e quanto mais complexa a instalação, mais frequente deve ser essa periodicidade. Ou seja, ela não disse nada, ela só disse para a gente pensar. Por isso que eu pus o emoji aqui de quebrando a cabeça aqui. Aí eu fui dar uma olhada. Tem algum lugar que dá periodicidade de manutenção de instalação elétrica? Bom, eu achei, no âmbito da 5410, eu achei a NBR 5674, que é uma norma de 2012, que trata de manutenção de edificações. Quando a gente vai no anexo A dessa norma, portanto, antes de eu ir para o anexo A, estamos falando aqui de uma norma que está olhando para edificações, tá bom? Eu não estou olhando aqui, não vou falar de periodicidade de alguma coisa, não estou falando aqui qual é a periodicidade de manutenção que eu tenho que fazer numa luminária que está no estacionamento de um shopping center, tá? É de uma edificação. Se você entende que aquela luminária do estacionamento faz parte dessa edificação, bora lá aplicar essa norma. Mas, então vamos lá. O anexo A dessa norma, que é informativo, ou seja, não é obrigatório ser seguido, mas anexo informativo de norma não é obrigatório, mas, de novo, cara, eu recomendo que, se você não tiver nada melhor na mão, usa o que está no anexo informativo. Ela dá uma sugestão, uma tabela, em que ela diz que manutenção de instalação elétrica é para ser feita a cada ano e o que? No quadro de distribuição, reapertar todas as conexões. E ela fala que isso tem que ser feito por equipe capacitada, enfim. No nosso linguajar aqui é BA4, BA5. Então, ó, o que eu achei em normalização é uma dica específica para instalação elétrica de edificação, que no quadro, e ela só fala do quadro, fazer todo ano um reaperto de conexões, tá bom? Fora isso, eu não achei em outro lugar nada relativo à instalação elétrica. Eu sei que tem uma norma, não coloquei aqui porque ela não é da 5410, existe uma norma que trata de manutenção de instalações em atmosferas explosivas. E lá certamente ela fala alguma coisa da periodicidade. Onde a gente poderia tentar achar alguma coisa de manutenção seria em regulamentações, tipo código de edificações, código de obra. Até onde eu sei, eu não conheço esse tipo de coisa. Se alguém souber, bota no chat aqui para mim. Bom, então, periodicidade, cara, exceto esse assunto aqui que tem uma norma que diz aquilo, no mais é estudo, é acordo, é bom senso, tá? Quanto a quem vai fazer manutenção, é pessoal BA4 ou BA5. Isso está lá no item 8.2, que chama a tabela 18. No popular, BA4 é eletricista, BA5 é engenheiro ou técnico. Um BA4 é alguém que deve trabalhar sob orientação de alguém que tem um diploma. É mais ou menos isso, simplificando a história, tá? Então, é isso. Então, BA5 pensa num engenheiro ou num técnico que tem um diploma e supostamente entende, né? Tudo isso supostamente, porque tem muito eletricista que dá de 500 a 0 em engenheiro ou técnico, mas enfim.
Mas, estritamente no texto jurídico, o eletricista é um BA4 que deveria trabalhar sob a instrução, orientação de um técnico ou de um engenheiro. Então, é só esse pessoal que pode fazer manutenção segundo a 5410. Entrando agora em manutenção, as de rotina, que a norma classifica como manutenção preventiva, ela diz que isso deve ser de preferência feita por instalação desenergizada, o que bate com a regra geral da NR10, que de preferência a gente deve trabalhar com instalação desenergizada. A norma 5410 lembra que se eu tiver que desmontar coisa para fazer uma manutenção preventiva, bota todas essas coisas de volta no lugar depois que você tirou, tá bom? Parece ridículo falar isso, mas a norma escreveu e é sempre bom lembrar. Aí ela vai além e começa a dizer algumas coisas sobre alguns componentes específicos da instalação. Condutor, o que ela fala? Que eles devem ser inspecionados em relação ao estado da isolação e dos componentes, né, dos elementos de conexão, abraçadeira, fitilho, sei lá o que mais, né? A parte da bandeja, eletrocalha, leito, eletroduto, tudo isso tem que ver para ver o quê? Sinais de aquecimento excessivo, rachadura, ressecamento, ver a fixação, ver a identificação, ver limpeza, ver se está em boas condições, tá bom? Aí, só para tirar um sarro, eu pus essa foto. Eu, Wilton, tirei essa foto quando eu fui fazer uma verificação de uma instalação existente. Isso aqui foi num prédio em Curitiba que eu fiz. Curitiba, tá? Olha a situação dos condutores aqui. Evidentemente, essa instalação não tem nenhuma manutenção dos condutores elétricos. Zero. Nada do que a norma pede aqui que seja feito numa manutenção sequer chegou perto nessa instalação. Era um prédio residencial. Olha a fogueira armada num prédio residencial. Já começa por limpeza e boas condições, né? Então, zero de manutenção aqui. Ela fala especificamente de equipamentos móveis e eu puxei aqui uma instalação de ponte rolante, que é um exemplo de equipamento móvel que é alimentado por linha flexível, né? Ela pede para ver se elas estão em boas condições, ok? Então, aqui, o fato da linha ser flexível alimentar um equipamento móvel, o perigo maior aqui é dano nos condutores e nas conexões, aperto, cabo solta. Esse é o principal dano de linhas flexíveis que atendem instalações móveis. Segue a parte aqui de manutenção nos quadros. Em relação à estrutura, a montagem física do quadro, ela deve ver se o estado geral quanto à fixação, suportes, pintura, integridade mecânica, corrosão, fechadura, dobradiça, tudo isso tem que ser verificado, o estado dos condutores aqui dentro, cordoalhas. Bom, essa aqui é uma foto que eu, Wilton, tirei, mas agora eu fiz essa inspeção numa outra instalação residencial. Dessa vez foi numa edificação aqui na cidade de São Paulo. Olha a fixação mecânica. Esse barramento aqui, ó, ele está solto. Ele soltou aqui, ele caiu, essa barra caiu aqui nesse pedacinho. Fixação aqui, cara, vamos combinar, né? Aqui não dá para ver muito no detalhe da foto, mas tem uma parte do quadro aqui que está corroída. Pintura, eu não tirei a foto do quadro por fora, mas está lastimável. Então, assim, tá mais um aqui que o nosso emoji aqui está suando frio aqui ao ver isso. Mais um exemplo de falta de manutenção.
Se você é um cara que faz inspeção numa instalação para fazer laudos ou para fazer relatórios, e aqui é um baita item de não conformidade em relação à manutenção. Evidentemente, esse quadro não atende ao 8321 da instalação. Ainda nos quadros, ela pede ver se eu tenho componente com partes móveis, partes internas móveis, contator, relé, disjuntor, essas coisas, que dentro dele tem parte móvel, ela pede para ver, né, se o estado dos contatos e, se der, das câmeras de arco, mas é difícil desmontar isso. Ela mesma diz que é difícil desmontar isso aqui. Mas dá uma olhada, pelo menos, nos contatos, sinal de aquecimento, limpeza, fixação, ajuste, calibração. Se possível, dá uma acionada aqui várias vezes para ver se esse dispositivo está realmente funcionando, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó, esse aqui eu, Wilton, tirei numa outra inspeção que eu fiz. Não lembro onde foi essa foto. Ó, o estado desse terminal aqui do contato, horrível. Claro, sinal de aquecimento, derreteu um pedacinho. Essa isolação do cabo está danificada. Aqui, a parte de limpeza, zero. Então, mais uma não conformidade em relação ao 8322. Manutenção passou longe aqui nesse quadro. Já nas partes dos quadros que não tem parte móvel, como fusível, condutor, barramento, calha, canaleta dos quadros, ela pede para verificar sinais de aquecimento, ressecamento, fixação, identificação, limpeza, e dá uma dica aqui de reaperto de conexão. Esse quadro, eu também tirei essa foto, aqui foi em Goiânia, numa instalação. O que acontece? Aqui eu não vou dizer que estava ou não, porque aqui o meu objetivo não era verificar aperto, essas coisas, eram só outras coisas. Então, aparentemente não está ruim aqui em termos de manutenção esse quadro. O Geoliano colocou aqui, acho que é na imagem anterior, que tem 2 cabos saindo do mesmo disjuntor, etc. e tal. Tem sim, etc. Mas aqui o meu objetivo, Geoliano, não era ver essa parte nem explicar isso. Aqui é falta de manutenção mesmo, tá? Bom, e esse é isso. Para encerrar, a norma diz que toda vez que eu faço manutenção na instalação, eu devo fazer ensaios. Então, fiz manutenção, tenho que fazer ensaios. Quais? Ela diz que são aqueles que estão na parte 7 da 5410, que são o 732, 733, 734, 735 e 737. 732 é continuidade de condutor de proteção. 733, resistência de isolamento. 734, se o circuito for selve ou pelve, resistência de isolamento. 735, checar equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. E 737 é ensaios de funcionamento, ok? Eu não vou entrar em detalhes de ensaios, vou ter lives aqui, dentro do curso eu falo disso. A gente deve fazer ensaios quando faz manutenção. Geoliano pergunta se esses ensaios devem estar no manual do proprietário. Sim, tem que estar. Se você lembra lá, Geoliano, aquela imagem que eu coloquei, que é um exemplo de manual do usuário que está dentro do meu curso, ali um item que eu separei, o último da direita, eram dicas para o usuário sobre manutenção da instalação elétrica. Então, tem que ser dito no manual do usuário que a instalação deve ter manutenção, ok? E além dos ensaios que ela diz, ela ainda diz que tem que considerar as prescrições de 731 e 7312. 731, a norma define que essa sequência de ensaios aqui, ó,
é a sequência preferível que a gente tem que fazer quando fazer o ensaio. E 732 é, se eu fizer o ensaio e der não conformidade, eu devo repetir até corrigir o problema. Qual é o conceito aqui de eu ter que fazer manutenção depois que eu faço o ensaio? Pode ser que quando eu fiz a intervenção na instalação para poder fazer a manutenção, eu mexi em alguma coisa ficou fora do lugar. Eu, ao invés de apertar, eu desapertei um parafuso, eu tirei alguma coisa, esqueci de colocar. Terminei a manutenção, tenho que fazer esses ensaios. Beleza? E regra geral também, que tem basicamente a ver com o slide anterior, mas ela coloca num item separado, é um ensaio geral. Lá ela é bem específica, eu tenho que fazer cada um daqueles ensaios. No 835 terminei, faço um ensaio geral de funcionamento, ou seja, tenho que garantir que as coisas estão funcionando. Ou seja, se eu fiz manutenção, é para garantir que as coisas funcionem. Não adianta eu ter feito a manutenção, quando eu acabei e vou religar, as coisas pararam de funcionar. Então, esse 835 é meio óbvio, mas ela diz que eu tenho que garantir e fazer um ensaio de funcionamento geral. E ela diz que manutenção corretiva tem que ser feita por pessoal de preferência desenergizada, como já tinha sido feito, corretiva, né? Quando eu vou lá, não a preventiva, a corretiva também, desenergizada e feita por pessoal BA4 ou BA5. E aí, você mexe com manutenção? Ou conhece alguém que mexe? A turma segue esses itens? Alguma anotação no projeto sobre isso?